E agora que vocês já sabem o que é pressão, o conceito de pressão, como que ela é formada, a gente vai conversar um pouquinho sobre o instrumento de medição de pressão, que é o manômetro. Então aqui nós temos um manômetro da Agroflux, manômetro classe A, e a gente vai mostrar para vocês como que a gente utiliza isso daí, como que a gente que verifica a pressão utilizando o manômetro. A primeira coisa que a gente tem que se atentar é com a escala do manômetro. Então todo manômetro que se preze, que seja um manômetro de uma empresa séria, ele vai ter uma escala e uma legenda para você poder interpretar essa escala. No caso aqui da Agroflux, a gente trabalha com bar e a gente trabalha também com PSI. Ou seja, essa cor vermelha, a de cima, né, e essa escala interna, ela vai medir em bar. E a de fora, ela vai medir em PSI. Então, basicamente, é o reloginho, que é onde ele estiver marcando, ele vai estar informando a pressão em bar e vai estar também informando a pressão em PSI. E aí a gente tem um outro parâmetro que a gente tem que analisar sempre, que é um dos parâmetros mais importantes, é qual que é a escala do manômetro. Então, por exemplo, esse manômetro em PSI, ele está medindo até 300 PSI, ou 21 bar de pressão. Então, nós temos a escala do manômetro. E essa escala é muito importante, porque dependendo da atividade que você fizer, esse manômetro vai ser ou não recomendado para uso. Por exemplo, quando a gente trabalha com barras horizontais, não faz muito sentido, né, com um pulverizador autopropelido, por exemplo, não faz muito sentido eu trabalhar com um manômetro com uma escala de 300 PSI, porque eu vou ter todo manômetro ele tem um erro, ele tem uma faixa de erro, que a gente vai comentar numa próxima aula, e esse erro ele vai ficar muito alto e eu nunca vou trabalhar a 300 PSI de pressão. Então não faz sentido eu ter um manômetro com essa escala. Eu vou ter muito mais imprecisão no meu trabalho. Um outro ponto que vocês têm que ficar atento é que se o manômetro ele for certificado, né, se ele for um manômetro classe A, certificado pela ISO, ele vai ter também um ponto mostrando a faixa de trabalho. Então, uma coisa é a escala, ele trabalha até 300 PSI. Outra coisa é a faixa de trabalho. Então, ela vem uma marcação nesse manômetro e ele fala que você pode trabalhar até nessa faixa de trabalho. O que isso significa? Significa que se eu passar essa faixa de trabalho, provavelmente eu não vou ter a mesma precisão que eu teria trabalhando na faixa de trabalho indicada pelo manômetro. Então ela vem aqui, vem uma marcação ali mostrando qual que é o máximo de pressão que eu devo trabalhar com ele. Acima disso eu já começo a ter precisão na minha leitura. E uma coisa que o pessoal sempre fica em dúvida é como é que eu determino qual que é a pressão olhando essa escala, porque a gente tem alguns intervalos, dependendo da legenda ali, do desenho, da impressão da escala. Eu tenho dificuldade para interpretar, por exemplo, se ele parar em determinado ponto, qual que é a verdadeira pressão, né, com mais precisão. Então eu coloquei aqui nessa aula um macetezinho para você identificar de maneira mais simples, de maneira mais fácil. A primeira coisa que a gente tem que fazer, pega o ponto onde você está medindo a pressão ou o ponto que você quer chegar de pressão e você pega o valor que eu tenho em números de um ponto para o outro. Por exemplo, esse manômetro aqui, eu peguei ali de 20 até de 10 a 20 PSI. Então, o primeiro número que eu tenho é 10 e o outro é 20. Então, a gente subtrai ele, a gente sabe quantos PSI ou quantos bar que eu tenho nesse intervalo. Então, 20 menos 10, então dentro desse intervalo eu tenho um intervalo de 10 PSI. Depois, é só contar quantas cavidades eu tenho dentro desse intervalo. Então, eu tenho uma cavidade, duas cavidades, três cavidades, quatro cavidades e cinco cavidades. Você pegou essas 5 cavidades, você pega esses 10 PSI, que é essa diferença, né, que é de 20 menos 10, e divide por 5 cavidades, que é o número que a gente encontrou ali. Eu sei que esse manômetro ele tem uma escala de 2 PSI, ou seja, ele vai medir de 2 em 2 PSI. Então, cada risquinho ali representa 2 PSI. Ou seja, o próximo risquinho eu tenho 12, depois eu tenho 14 PSI, depois eu tenho 16, depois eu tenho 18 e finalmente eu chego nos 20 PSI. Se eu, por um acaso, o ponteiro parar no meio, então automaticamente eu tenho 15 PSI de pressão. E a mesma coisa funciona para escalas em bar. Normalmente a gente não encontra muito esses manômetros em kPa.
porque um KPA, um bar é igual a 100 KPAs, então a gente já consegue fazer uma conversão direta de cabeça e também a escala em KPA é muito alta a gente colocar num manômetro desse, fica muito difícil de visualizar. Então a gente encontra mesmo bastante manômetro aí em bar e em PSI no mercado. E a próxima aula a gente vai falar sobre os erros de manômetro.